Fala pessoal, aqui é o Maurício e sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos dar continuidade à série Mitologia. Então, se você chegou agora no canal, deixe seu like, se inscreva no canal e é isso aí. Bora pro vídeo. Lá vem Guilherme. What? Olha ele! Cronos. Mitologia. Antes de chegar na história dessa célebre criatura, eu preciso apresentar o contexto na qual ela acontece. Na grande metrópole de Atenas, o rei Egeu, mesmo após 2 casamentos, não conseguia ter filhos. E com essa preocupação de não ter herdeiros em mente, ele resolve fazer uma viagem ao reino de Trezena para visitar o seu grande amigo Piteu. Chegando lá, ele é muito bem recebido, e após algumas horas botando o papo em dia, ele comenta sobre o problema que o atormentava. Aí, ouvindo isso, Piteu tem uma brilhante ideia. Eu vou embebedar o brode e fazer ele dormir com a minha filha. Vai que ela engravida. Então, depois de várias biritas, a jovem Hétera vai até o quarto de Egeu e eles gratinam loucamente. Aí, na manhã seguinte, o rei percebe o que tinha acontecido e, com peso na consciência por ter dormido com a filha do amigo, diz pra garota que se por acaso ela tivesse um filho dessa relação, assim que ele atingisse a idade adulta, ele deveria viajar para Atenas, onde Egeu iria assumi-lo como herdeiro. E para garantir isso, ele escondeu sua espada debaixo de uma grande pedra e avisou que esse filho hipotético deveria estar com ela em mãos como prova de sua ascendência. O rei então volta para o seu palácio, vários anos se passam nessa tristeza, até que em determinado dia ele recebe uma visita inesperada que iria mudar o percurso de sua vida. Medeia. Quem assistiu o vídeo dos Argonautas já tem uma ideia de quem ela é. Mas se você não viu, não tem problema. Só tem 3 coisas que você precisa saber sobre ela. Sendo uma descendente próxima dos deuses, ela tinha sangue divino, ela era uma psicopata assassina e ela tinha poderes mágicos para fazer alguns feitiços. Também. Uma deusa, uma maga, uma feiticeira. Ela não é demais, ela era bem fila da puta. Aí, após se apresentar, ela diz para Egeu que o seu ventre divino seria capaz de lhe dar um filho. O que foi um migué total. Medeia era uma mentirosa do caralho. Mas, como isso era o que o rei mais queria, eles se casam. Mas algum tempo se passa e, para surpresa de todos, a feiticeira Carmesim realmente fica grávida. Sendo que a mitologia não explica como isso acontece. Se vocês querem o meu ponto de vista, Medeia provavelmente usou o famoso feitiço do vizinho Ricardão. De qualquer maneira, Egeu fica muito feliz e depois de alguns meses nasce o pequeno herdeiro de Atenas, Medos. O que é mais uma prova de que os nomes da mitologia grega são um show à parte. Por exemplo, o próprio nome desse garoto me lembrou que o Hércules tinha uma cunhada chamada Automedusa, a mãe do Iolau. E não, ela não é uma versão robótica da Mulher das Costas. Enfim, voltando à história. Medeia não foi a única grávida que mudou a vida de Egeu. Porque anos atrás, no reino de Trezena, após uma noite de vinho e muito sexo, Hétera também ficou buchuda. Nascendo assim, o icônico Teseu, o herói desse mito. E esse garoto desde cedo era muito corajoso. Tanto que no dia em que seu avô Piteu recebeu a ilustre visita de Hércules, carregando a assustadora pele do leão de Nemeia, ele foi a única criança que não se assustou. Ele pegou um machado e queria atacar o bicho morto. Eu disse que ele era corajoso, não inteligente. Mas de qualquer maneira, isso acabou impressionando o filho de Zeus, que na sequência lhe deu um dos dentes do leão como presente. E a partir daí, Hércules se tornou o ídolo de Teseu. O garoto cresce e, quando completa 16 anos, sua mãe lhe entrega a espada de Egeu, permitindo que ele saísse em uma jornada aventuresca ao reino de Atenas para assumir o seu lugar como herdeiro do trono.
E levando em consideração que o rei já tinha conseguido um filho, até onde ele sabia, e que a rainha era uma louca assassina, essa visita era uma receita para o desastre. E é nessa parte da história que a mitologia tem um de seus inúmeros engasgos. Porque assim que Teseu chega, é dito que Medeia o reconhece imediatamente. Mas ninguém explica como. Então, baseado no que eu sei, eu vejo duas possibilidades. Número 1. Alguns autores dizem que Teseu foi um dos argonautas, assim como a feiticeira também foi. O que dá uma estragada na cronologia, mas não deixa de ser uma explicação. Número 2. Medeia, sendo muito esperta, teria muitos espiões espalhados pela cidade e principalmente pelo palácio. E através deles, ela ficaria sabendo de qualquer pessoa que poderia ser um problema, antes mesmo do rei. E caso essas explicações ainda não sejam suficientes... Sempre que notar alguma coisa assim, é porque foi mágica. Ah, entendo. Está bem, sim, mas no episódio AG4... Mágica. Aí quando o Teseu chegar lá, Medeia, sabendo que ele ia tomar o lugar do seu filho como herdeiro do trono de Atenas, convence Egeu de que ele era um assassino disfarçado e prepara uma poção venenosa que seria entregue assim que ele se apresentasse no salão principal. O momento então chega, Teseu se apresenta e na sequência, Medeia lhe dá uma taça de vinho envenenado. Péssima ideia. Egeu apenas observa a situação, confiante de que o forasteiro era um impostor. Até o momento em que ele olha para a cintura do rapaz e reconhece o cabo da espada que há 16 anos ele havia deixado em Trezena. O rei se levanta em desespero e derruba a taça das mãos de Teseu sem que ele desse o primeiro gole. E antes que o rapaz pudesse entender o que tinha acontecido, ele recebe um longo e forte abraço. E percebendo que tinha sido descoberta, Medeia simplesmente foge da cidade com seu filho sem deixar rastros. Mais uma vez, impune. E agora eu tenho que dar uma pausa nessa história para falar de um outro personagem fundamental desse mito. Décadas atrás, no reino de Creta, havia um rei chamado Minos, filho da princesa Europa, com ninguém mais, ninguém menos do que Zeus. Esse cara então se casou com Pasífae e com ela teve vários filhos, dentre eles Androgeu e Ariadne. E esse soberano, sendo muito poderoso e principalmente devoto aos deuses, dedica um altar a Poseidon. Ele então reza em busca de prosperidade, dizendo Será que Androgeu tem alguma relação com andrógeno, alguma coisa do gênero? Que qualquer animal que fosse enviado a ele dos mares seria sacrificado em uma grande homenagem ao deus dos oceanos. Aí o Poseidon, que adora ser bajulado, aceita a proposta e envia para ele o mais icônico dos animais marinhos: o touro. O bovino branco então surge dos mares tal qual Godzilla e é recebido pelo rei de Creta. Faz muito sentido, não, boia. Mas, ao invés de sacrificar como ele tinha prometido, Minos fica encantado com o esplendor, whatever the fuck, do bicho e resolve adicioná-lo ao seu rebanho, o substituindo no sacrifício por um boi qualquer. E como curiosidade para quem ainda não sabe, um boi nada mais é do que um touro castrado. Tanto que o nome científico da espécie é uma junção dos dois: Bostauro. O que não é importante pro mito, mas um nome maravilhoso desse tem que ser compartilhado. Continuando. Poseidon claramente ficou ofendido com essa mudança. E não sendo um exemplo de compaixão, ele resolve se vingar. Então, a primeira coisa que ele fez foi ter uma conversa com seu sobrinho neto Eros, romanamente conhecido como Cupido. Garoto, me escute. Eu quero que você atire uma de suas flechas na rainha de Creta. Ah, o meu Cupido tem a voz do Mickey bêbado. Minha mãe não gosta que eu fique brincando com os mortais. Talvez seja melhor achar outra solução. Bom, é uma pena. Eu fiz uma visita ao Jardim das Hespérides e achei que você iria gostar dessa maçã do amor dourada. Mas tudo bem. Eu sei que Eris também gosta. Calma! Eu não sei como o senhor conseguiu entrar no jardim secreto da vovó Hera. Mas... por qual pessoa você quer que essa mulher se apaixone? Ah, meu querido Eros.
Eu não sou tão previsível. Então, o pequeno deus da paixão vai até a ilha de Creta e, seguindo a ordem de seu tio-avô, atira sua flecha na rainha Pasífae no momento em que ela observava o rebanho, fazendo com que ela imediatamente se apaixonasse pelo touro branco de Poseidon. E não contentes em simplesmente insinuar o que teria ocorrido, os autores gregos fazem questão de descrever como aconteceu. Pasífae vai até o renomado arquiteto Dédalo, que trabalhava para seu marido, e exige que ele secretamente construa uma vaca de madeira oca, para que ela pudesse se esconder no seu interior e assim copular com o bovino caucasiano. Meu Deus. Esse mito é a única história de infidelidade que eu conheço onde quem tem chifre é o amante. Os meses se passam e, por um acaso do destino, a rainha descobre que está grávida. Tem muita grávida nesse mito. Uhum. Isso que não tá no roteiro, só fiquei com vontade de comentar isso agora. O rei fica muito feliz com a notícia e aguarda ansiosamente a vinda de mais um herdeiro. Mas, quando chega a hora do parto... Teste de DNA. Bom, dizer que ele se surpreendeu seria o eufemismo do século. Demorou, mas chegou. Pasífae deu à luz a uma criatura metade homem, metade touro. E antes de mais nada, eu quero esclarecer que o nome dele não é Minotauro. É a mesma história do Hércules. Esses não são nomes de batismo, são títulos. Hércules significa a glória de Hera e Minotauro é o touro de Minos. Os nomes originais deles, de acordo com a mitologia, são Astério e Alcides. Parece nome de dupla sertaneja que toca moda de viola. Mas voltando à história. Nome antigo mesmo ali. Poseidon, não satisfeito, deixa o touro branco de Minotauro é Creta em melhor. frenesi para que ele atacasse os habitantes da região. E isso acabou causando tanta dor de cabeça que a missão de capturar esse Bostauros se tornou o 7º trabalho de Alcides. Na sequência, o rei Minos, percebendo que tinha sido punido pelos deuses, decide que iria poupar a vida da criatura recém-nascida para não correr o risco de afrontá-los ainda mais. Em vez disso, ordenou que Dédalo e seu filho construíssem um enorme labirinto subterrâneo onde ele seria aprisionado Projeto e não Israel, ofereceria namoro. risco a ninguém. Rapaz. Usando Cipá, Ordenou que Olá. Dédalo e seu filho construíssem um coisa enorme esquisita, labirinto cara. subterrâneo onde ele seria aprisionado e não ofereceria risco a ninguém. os anos se passam, o Minotauro começa a viver Sério, nesse projeto esconderijo. antigo, né? E em determinado momento, o príncipe Androgeu viaja para a cidade de Atenas para participar dos Jogos Panatenaicos. Lá ele vence muitas competições, ganha uma porrada de prêmios, e por motivos que variam dependendo do autor, ele acaba sendo assassinado pelos atenienses. E quando o pai dele ficou sabendo disso, toda a sua revolta acumulada foi liberada de uma só vez. O rei Minos declarou guerra com o reino de Atenas. Eita. E sendo consideravelmente mais poderoso, ele impõe uma condição terrível ao povo de Egeu. Todos os anos, 7 mulheres e 7 rapazes teriam que ser enviados até o labirinto de Creta para serem devorados pela aberração híbrida que nele vivia. Como dizia seu Madruga, a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Alguns dizem que era a cada 7 anos, outros a cada 9, tanto faz. O que importa é que na terceira vez que esse sacrifício teria que ser feito, Teseu chega em Atenas. E sendo um rapaz aventureiro, fã de Hércules e absolutamente irresponsável, ele se oferece como um dos jovens a ser sacrificado, na condição de que se ele conseguisse derrotar a criatura, Minos teria que abolir essa cruel punição. E vendo a porque não teria oportunidade de criatura eliminar humana. o filho de Egeu, assim como ele havia perdido o seu em Atenas anos atrás, o soberano de Creta aceita. Mas o que ninguém sabia é que, na realidade, Teseu não era filho do rei de Atenas. Pois no dia em que Egeu dormiu com Hétera e foi embora de Trezena, a garota foi fazer um passeio pela já praia sei. e acabou sendo abordada pelo incontrolável e facilmente excitável deus dos mares. Pelo menos não foi Zeus. Porque quando não é Zeus, é o Poseidon. Esse é o resumo Achei da que era mitologia Zeus. grega. O semideus então prepara um navio e recruta marinheiros. Até que seu pai, extremamente preocupado, faz um único pedido. Ele diz que se a missão fosse vitoriosa, a embarcação deveria voltar com velas brancas. E caso Teseu não sobrevivesse, que ela voltasse com velas negras. Pois assim,
Egeu poderia saber o temível resultado desse ato heróico bem antes do navio atracar. Com isso em mente, a viagem se inicia e em pouco tempo ele chega na ilha de Creta. Lá, ele é escoltado até uma pequena cela e nesse caminho é avistado pela princesa Ariadne, que imediatamente se apaixona por ele. Se vocês querem a minha opinião, Poseidon deu mais um doce pro Cupido. Enfim, a última vez que uma princesa se apaixonou e quis ajudar um herói, a gente sabe como terminou bem. Péssima Ariadne ideia. então vai secretamente se encontrar com Dédalo, porque tudo nessa história cai nas costas desse coitado, e implora para que ele e seu filho ajudem Teseu a se orientar no labirinto para derrotar o seu meio-irmão bovino. E como ele aparentemente não sabe dizer não, ele aceita. Oi, Teseu. Lá vem a atuação. Diz aí, princesa. Ah, é. Então, eu ouvi dizer que amanhã você vai enfrentar o Astério. Aí eu falei com o construtor do labirinto. E ele disse que na entrada tem um compartimento secreto. Aí, tipo, se você quiser, pode esconder uma arma e alguns itens pra você usar. Sossegado. Você não tá com medo? Até parece que eu vou ter medo de um bicho chamado Minotauro. O nome dele é Minotauro. Ele tem 3 metros de altura e come carne humana. Aí, percebendo a gravidade da situação, Muito bom. ele aceita Atuação toda a ajuda do foi boa. construtor e concorda até com a condição da princesa, de que se ele saísse vitorioso, os dois se casariam e ambos voltariam para Atenas como marido e mulher. Isso nunca O dá dia certo. do sacrifício chega e os guardas conduzem o herói até o local. Lá, Teseu entra na cova subterrânea e rapidamente encontra os itens escondidos. Mais especificamente a espada dele e um novelo de lã que poderia ser desenrolado para que ele não se perdesse no labirinto. Ele então avança seguindo as direções que Ariadne lhe deu e sentindo o cheiro de estábulo abandonado, misturado com o odor putrefato de cadáveres em decomposição, ele logo encontra o covil da criatura. E agora eu tenho que ser sincero. Eu não sei como é que foi a luta do Teseu com o Minotauro. O mito não dá detalhes. Quer dizer, o jeito que a rainha transou com o touro tem tudo. Você acha até a planta da vaca mecânica. Mas a batalha do herói? Who gives a shit? Então, Detalhes é o que eu interessa. vou preencher com o que eu acho que deve ter acontecido. Ou algo do tipo. Provavelmente. Teseu então sai do labirinto e surpreende a todos trazendo um dos chifres de Astério como prova de seu sucesso. Sendo essa a morte de mais um ser incompreendido da mitologia grega. Vítima do orgulho dos deuses e abandonado por sua família em um diferente. calabouço, onde sua única fonte de alimento eram os corpos humanos que lhe eram oferecidos. Fadado a ser odiado por sua deformidade, sem nunca ter a chance de ser amado. E com isso resolvido, o semideus volta ao seu navio, onde a filha de Minos já estava escondida, permitindo que o casal iniciasse sua vitoriosa viagem ao reino de Atenas. Pelo menos até o momento em que o deus do vinho Dionísio, entre uma bebedeira e outra, ficou sabendo dessa história e do nada criou um apreço em particular pela princesa. Parece o Jovem peraí. Nerd, pô. Ela fez o quê? Mentira! Tudo isso pra ajudar o rapaz e salvar a molecada de Atenas? Mas que menina louca! Uma das melhores interpretações Eu acho que dele. eu quero casar com ela. Então, Dionísio se comunica com o herói através de um sonho e diz que se ele não cedesse a Ariadne, o bicho ia pegar pro lado dele. Aí, temendo a fúria divina, o rapaz deixa a garota numa ilha e vai embora. O que pro Teseu provavelmente foi um alívio, porque ele era basicamente um adolescente que foi obrigado a escolher entre se casar ou morrer no labirinto.
Uma escolha difícil, eu sei. Então, ao meu ver, ele ficou bem grato ao deus do vinho, que por sua vez foi até a ilha resgatar a moçoila e a pediu em casamento. Sendo assim, Ariadne se tornou a esposa oficial de Dionísio. Mas voltando ao navio do Teseu e seus paradoxos. A viagem continua e, como desgraça pouco é bobagem, o herói esquece de colocar a vela branca no mastro. O que já me fez perguntar por que caralho ele já não foi com a vela branca logo de cara. Só troca Enfim, essa ideia mesmo. assim que o rei de Atenas avista do alto de um penhasco o navio chegando com velas negras, ele conclui que seu filho havia falecido. Então, no auge de sua tristeza, ele se atira em direção às ondas que se chocavam com as rochas da praia. E em sua homenagem, esse mar passou a ser conhecido como Egeu. E agora, para concluir. Minos, suspeitando que algum traidor teria ajudado Teseu a vencer a criatura e a raptar sua filha, começa a interrogar severamente todos os seus empregados. E quando ele descobre os culpados, o rei impõe uma terrível punição ao construtor Dédalo e ao seu filho Ícaro. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! O vídeo muito bom, Guilherme sabe explicar muito bem, as atuações muito boas também. O link do canal do Guilherme vai estar na descrição, que a gente reagiu. E é isso aí, continue no canal para mais vídeos como esse e seguindo a série do Mitologia. Então é isso aí, um abraço para vocês, tchau, tchau.